Oi, o nosso assunto de hoje é sobre criação. Do meu ponto de vista, a criação hoje em dia não é algo especialmente e próprio do profissional de publicidade e propaganda. A criação ela é hoje solicitada em vários ambientes profissionais, na verdade, até porque hoje em dia não se trabalha mais como antigamente, cada vez menos, né? E dentro dessa função, empreendedores querem pessoas empreendedoras também, né? Para se unir, para trabalhar junto. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quantas vezes a gente já viu em anúncios sobre emprego? Precisa-se de pessoas proativas. O que é pessoas proativas? Se não pessoas que fazem a coisa andar, que fazem a coisa rodar, que resolvem um problema por conta própria, não esperam vir uma solução de cima, né? Então, a pessoa proativa, ela, em geral, ela é uma pessoa criativa, pelo fato de que ela se depara com um problema no seu dia a dia, no trabalho, e ela vai resolver isso por conta própria. E resolver problema é criação, né? A grosso modo, a pessoa criativa é aquela que sabe resolver problemas com facilidade, com presença de espírito, com grande, vamos dizer assim, desempenho, né? Faz isso de forma até natural, porque a pessoa criativa, ela não fica pensando em dizer eu tenho que ser criativo hoje, eu tenho que ser criativo. Tá certo que assim começa o exercício da gente em sermos criativos. O que eu vou fazer de criativo hoje? Né? Vou resolver um problema, anota qual é o problema, como é que você pode resolver ele, vai indo. É aquela coisa que eu sempre digo, tem certas coisas que só a prática cria o hábito, como andar de bicicleta, por exemplo, ou dirigir, aprender a dirigir. Quando você aprende a dirigir, você não está mais pensando em agora tem que apertar aqui, apertar ali, enfim, né? São essas questões aí que eu quero que vocês entendam que sim, eu posso ser criativo a partir do momento que eu quiser, no sentido de eu praticar isto, não é verdade? E a gente ser criativo é muito bom porque a gente vive de uma forma até mais divertida, vamos dizer assim, né? Mais leve, inclusive. Bem, então com isso também eu quero dizer o seguinte: nós tivemos várias aulas de alguns processos técnicos na área de criação, principalmente da comunicação comercial, a publicidade, ok? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vamos voltar ao princípio das nossas aulas. Lembram as aulas presenciais, quando eu falava para vocês no sentido de que a gente precisa exercitar a criação. E dentro desse contexto, eu vou dar algumas dicas, né, 7 dicas para a gente trabalhar com isso, ok? Vamos a elas então? A dica número 1, né? Leia muito. Ler é incrivelmente inspirador, e é verdade, porque a imaginação, a gente trabalha com a imaginação quando está lendo, não é verdade? E além de tudo, torna o nosso vocabulário mais rico. Não esse vocabulário só de cultural, como também o da linguagem, na verdade. Isso é importante porque quem trabalha com publicidade precisa articular muito essa questão de textos, né? Enfim, a leitura ela proporciona isso. É muito bom e a gente precisa criar este hábito, certo? Vamos lá então. Número 2. Aproveite a internet, né? Não é só para ficar no WhatsApp ou qualquer coisa assim, né? Nós temos acesso a milhares de informações através da internet, através de alguns cliques, como dizem, né? Aproveite isso, então, a seu favor. Pesquise sobre temas que você goste ou com que você trabalhe, principalmente, né? Busque referências, principalmente bastante referências, mas não chupe-as. Ou seja, não fique colando ou usando essas referências como se fosse de vocês, né? Então,
busque referências, né, e aumente seu repertório de ideias quando a gente começa a buscar informações pela internet. O Google é fantástico nesse sentido, você sabe muito bem disso, está tudo lá dentro, né? E tem bastante artigos confiáveis também, é muito legal, tá, gente? Então, vamos a outra, que é escrever. Muito interessante, né? O que a gente vê de pessoas aí arriscando escrever alguma coisa na internet e a gente vê cada coisa absurda, dá uma pena, né? Mas assim, ó, não importa se você vai escrever de forma tradicional, né? Usando papel e caneta ou vai digitar, o importante é escrever, o exercício da escrita, né? O que vale mesmo é transpor sua ideia, né, da cabeça para algo físico, ou seja, registre as coisas que você pensa e nada de copiar e colar, principalmente, né? Falamos sobre isso. Então fica aí a dica, essa é outra dica, escrever também é uma questão de hábito, assim como a leitura, tá, gente? E dou uma dica melhor ainda, se você gosta de escrever, escreva, faça um conto, invente uma historinha, eu acho muito legal isso, crie um roteiro, incube ela, guarde numa gaveta, ou seja, onde for. No dia seguinte, ou 2 dias depois, leiam de novo, vocês vão ver assim, meu Deus do céu, fui eu que escrevi isso? Né? Significa que vocês já estão aprendendo a filtrar a questão, tá? Estão aprendendo a desenvolver uma escrita mais consolidada, a partir do momento que você se torna até crítico de vocês mesmos. Mas assim, ó, resumindo e fechando, escrevam, incube o que está escrito para ler depois, e não dê tudo já como pronto, finalizado. Tá? Vamos deixar a preguiça de lado. Falar em tempo, né? Dê um tempo, sim. Você precisa se organizar para tudo na vida. Reserve um tempo para suas pesquisas, para buscas de referências ou simplesmente para ter um momento de lazer. O lazer também é muito importante, né? Já foi abordado sobre isso, o ócio criativo, né? E até quando nos distraímos, podemos ter inspiração. É verdade. A partir do momento que eu já, vamos dizer assim, encuquei demais sobre alguma coisa, ou seja, eu exauri o problema de possibilidades, de como resolver ele, e eu não achei uma saída para isso, o que vai fazer, né? Vou dar uma relaxada, vou ver um desenho animado, vou ver um pouco de TV, vou fazer uma leitura, não vou fazer nada. Simplesmente me deitar numa rede e ficar divagando, deixando a mente fluir, e é aí que vem as ideias. Por quê? Porque você já provocou no teu inconsciente o problema. E aí você deixa ele trabalhar por conta própria, e aí vem na tua cabeça lá, isso chama-se insight, né? A gente precisa incubar para provocar insight. Assista algo novo, sempre veja algo novo. Assiste um filme ou começar um seriado novo, pode te fazer bem, um bem muito, de forma agradável, inclusive, né? E, inclusive, pode ser bastante inspirador também. Afinal, coisas novas sempre despertam nossa atenção e de uma forma diferente. Sim, é viver coisas novas, né? Isso é importante, a gente construir esse background cultural com coisas novas. É isso que nos faz maior. E seja curioso, sobretudo. Eu tinha um preconceito com curiosidade, que eu, quando era criança, eu achava que curiosidade era... Alguém me falou que curiosidade era coisa de mulher, né? E eu sempre fui reativo. Não, eu não sou curioso, não quero ser curioso. Bobeira, muito bobeira. Eu me lembro que, inclusive até no início da minha profissão, quando eu ia atender um cliente, eu não escutava eu não entendia o que ele falava, e eu ficava com vergonha de perguntar de novo, para ele pedir para responder de novo. Mas não é que isso acontece no dia a dia da gente. Às vezes uma pessoa fala uma palavra que você não consegue entender, e pede para a pessoa repetir, você continua entendendo, e pede para repetir de novo, aí você já fica sem graça. Não, gente, vamos pedir quantas vezes for necessário. Informação é a base de tudo, beleza? Então seja curioso, sim. A curiosidade no bom sentido pode ser extremamente útil, né? Quando você não souber de algo, vá atrás dessas informações. Vocês vão ver
como é interessante e importante a gente aprender cada vez mais, né? Fique atento às novidades, ao que está em alta, né? Entender o que está acontecendo em diferentes áreas, pode te auxiliar, pode em vários outros tipos de outros processos criativos também, né? Porque a pessoa criativa, ela não se limita a atuar em uma única área, tá entendendo? Então, é aquilo que eu sempre digo, vamos aprender de corte e costura, culinária, a navegação espacial, a ciência. Às vezes você não precisa se virar um cientista, mas se você ler algum trabalho científico, é muito importante também, é interessante, né? Então, crie o seu espaço. Ficar sozinho muitas vezes é bom para isso, né? Pode fazer diferença na hora de buscar por inspiração. Crie o seu espaço, seu local particular, né? De pensar, escreva, relaxe, desperte ideias. Procure escutar músicas em determinado momento. Procure ter um ambiente rico, próprio e propício a brotar boas e novas ideias, né? Esse é o criar o seu espaço. Tem gente que gosta de curtir ambiente barulhento para ser criativo, por que não? Criação não é só técnica, tá? É isso que eu quero fechar, concluir aqui, dizendo para vocês que continue ainda apostando num desenvolvimento mental capaz de provocar em vocês um processo criativo com mais facilidade, com mais agilidade, com mais frequência. E isso é possível, sim. O treinamento, tudo se treina. Beleza? É uma questão de domínio, saber dominar a mente. Vamos lá, minha gente. Vamos trabalhar em cima disso? Abraço, até a próxima. Tchau.